Oi, eu sou a Vera Iaconelli e esse é a Pergunta à Vera. Um episódio bônus do meu podcast Isso Não É Uma Sessão de Análise, que eu criei com a Trovão Mídia. Aqui eu respondo a uma pergunta qualquer feita pela minha convidada da semana, que dessa vez foi a jornalista Andréa Sadi. Se você ainda não ouviu a minha conversa com ela, recomendo voltar lá para escutar. É o episódio anterior a este aqui. E vamos para a pergunta dessa mulher especializada em fazer perguntas. E agora a gente tem a nossa inversão aqui, que no seu caso é muito curiosa, que é você me fazer uma pergunta. Bom, assim, eu tava pensando nisso desde que a gente confirmou a entrevista, que é o seguinte. Eu na criação dos meus filhos, né, assim, outro dia o Pedro falou pra mim que não precisava da minha ajuda e o João falou que precisava e eu fiquei muito feliz com o que o João precisava. E eu fico ouvindo isso o tempo todo, que a gente cria os filhos pro mundo, os pais vão ser muito felizes quando eles entenderem que realmente é sucesso eles não precisarem, mas eu não tô pronta para isso. O quanto do que eu projeto neles tem a ver com o que eu passei. Olha, o repertório da gente é em cima do que a gente passou e o projeto de filho é um projeto em cima desse repertório, né? Então, a gente tem os modelos que a gente quer imitar ou quer fazer totalmente oposto, mas são as nossas referências, né? Você tem um repertório que é o léxico familiar, a tua história, você não escapa muito disso. A graça é que a gente vai ter que trabalhar com isso e fazer a partir desse lugar, mas não só nós, né? Porque ele tem pai, ele tem avô, avó, amiguinhos da escola, primos, babá, os dois têm todas as outras referências, não é o centro do universo. Aí tem, de novo, a história tem uma desimportância, né? Sim. E eles têm o Laplanche usa uma imagem assim, a luz, quando ela entra na água, ela faz aquela refração, né? Se você for uma luz sobre a experiência deles, eles vão fazer alguma coisa diferente, cada um dos dois, né? Eles não são vasos comunicantes. Eles vão ter um efeito daquilo. Você tem mais dois irmãos e a sua mãe imprimiu em cada um dos filhos experiências totalmente distintas, né? Sim. Então, eles também vão ter, e sendo gêmeos, eles também vão ter um fenômeno que a gente conhece bem, que é tentar se diferenciar entre si. Então, um sempre pede ajuda, o outro nunca pede, um sempre está de bom humor, o outro tem esse jogo, né? E você acha que tem... Agora você abriu uma porteira. Não sei. Eu não estou falando dos seus filhos, estou falando em geral, não, tá? Mas você acha que os filhos... Lembrando que eu sou mãe de filho de 4 anos. Mas existe filho que precisa mais e filho que precisa menos? Pode existir por alguma condição, ou né? Os pais que colocam isso, eu tenho essa dúvida. Mas essa ideia de que os pais colocam, ela é um pouco, e todos os pais têm essa fantasia, é um pouco onipotente, né? Porque a criança, desde o começo, ela faz barreira ao que os pais colocam, né? Você quer que durma numa hora, ele não dorme. Você quer que coma, ele vomita. Você quer que faça, que seja atleta e não vai ser, ou vai ser, mas do jeito dele. Então, a gente tem que também começar a entender que a criança é um sujeito desde sempre. E desde sempre ele faz somatizações, reações, comportamentos que fazem barreira ao que os pais esperam. Agora, uma coisa importante, Andréa, a gente tem que, é a nossa obrigação para humanizar quem chega, transmitir o nosso inconsciente. Ele é cheio de falhas, cheio de questões, E a gente está numa geração de pais que acha que tem que controlar tudo que transmite para os filhos. Bicho, você vai transmitir e o cara vai reagir a isso. Sim. E entre eles vão reagir das formas deles, né? Então vai ter criança que... Eles são pessoas diferentes. A única coisa é que eles nasceram no mesmo momento. Sim. Então pode ser sim que um peça mais ajuda e que o outro goste de ser independente. A minha mãe se ressentia que eu era muito independente. Ela se ressentia. Ela falou, seu problema é que você é muito independente. Eu falei, pô, mas eu achava que era uma vantagem, entendeu? E eu tenho uma irmã que era muito mais dependente. Mas assim, a gente tinha uma certa tendência a escolher esse lugar, né? Sim. E não é bom nem ruim. Porque, como você disse, quando você cresce, você quer pedir ajuda, você fica constrangido, né? Ou você pode ser uma pessoa que não consegue fazer as coisas sozinho porque você está sempre pedindo ajuda. Então, essa é a vida deles, né? Sim. Essa ideia de que a gente pode controlar os efeitos da nossa influência é uma trabalheira terrível e não tem, né? Acho que o mais interessante é recolher da criança o que ela fez com aquilo, né? Ela contar um pouco a versão dela daquela experiência, né?
do que é pedir ajuda, do que não é, se sente com vergonha. Tem uma filha que morria de vergonha quando pedia ajuda, ela se sentia totalmente constrangida. Tipo eu. E tinha outra que deitava no colo e chorava, até hoje chora, entendeu? Mulher engraçado. feita e chora. Então, a gente tem que respeitar que eles também têm índoles diferentes, né? Uhum. É isso, Vera. Obrigada. Deve ser a coisa mais fofa do mundo, esses que dois. O João fala assim pra mim, você só quer saber do Pedro? Aí eu fico depois, não, será que é verdade isso? Que eu dou mais atenção pro Pedro? Mas porque talvez o Pedro peça mais, entendeu? Sim, espertinho do Pedro, cava mais. Eu vou conversar com o João. João, pede a bola. Perfeito.